Amém. Ora a Deus, podemos sentar. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 6:38. Olha, Lucas 6:38. Lucas 6:38. Onde é que os meus Lucas foram? Lucas 6:38. E está aqui escrito: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Não é por acaso que nós semeamos no reino de Deus. Não tem a ver com uma dádiva ou uma oferta só porque nos estão a pedir para fazer uma. Mas estamos a fazer fruto para que abunde para a nossa conta. Com a mesma medida com que medir, também nos medirão de novo. Portanto, isso fará com que Deus possa operar nas nossas vidas e nos abençoar. Volta. No nome de Jesus. É isto que Deus diz e é isto que Deus faz. Ele cumpre a sua palavra. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti. E maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Vamos abrir em Jeremias 9:23. Eu quero-vos falar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. O título da mensagem de hoje é Vitória, Vitória, Vitória. Tem que ser. Não é a pessoa que se chama Vitória, é a vitória que nós vamos ter e teremos e vamos ter nas nossas vidas, no nome de Jesus. Nós temos que ser determinados nas coisas de Deus para podermos receber a vitória que queremos nas nossas vidas. Muitas das vezes, ou parte das vezes, deixamos de ceder perante as circunstâncias como elas estão a acontecer. E não pode ser. Não podemos ceder ao que está a acontecer, ceder ao que o mundo diz, ceder àquilo agora não dá, não há hipótese. Ouça, isso é o que os outros dizem, não é o que Deus diz. Para Deus, para nós, é o sim e o amém. E é nisto que temos que ter confiança. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Não nos podemos esquecer disto. A vida vai nos trazer sempre situações que são menos boas, mas você tem que saber que em todas elas você é mais que vencedor. Em todas as coisas, Deus o chamou para a vitória. É Deus que nos capacita para todas as coisas, para vencermos. E não nos podemos esquecer disto. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Este é um versículo que nós nunca podemos esquecer. Tem que estar sempre vivo dentro de nós e bem que nos lembremos sempre dele. Porquê? Porque as circunstâncias vão vir, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Exemplo disso aconteceu com Eliseu, em que ele agarrou e foi rodeado por tropas inimigas e o empregado dele estava aflito com todas as circunstâncias, com tanta gente que estava a vir contra eles. Eliseu virou-se para ele: mais são os que estão connosco do que os que estão com eles.
Eliseu não percebeu porque não via ninguém e Eliseu orou e pediu: Senhor, abre-lhe os olhos. E então ele viu um exército muito maior do que os outros, carros de fogo, anjos e tudo estavam a rodear a casa de Eliseu para guardar. O mesmo acontece com as nossas vidas. Nós fomos chamados para a vitória, não para a derrota. Posto isto, eu quero-vos dizer e mostrar aquilo que Deus colocou no meu coração em relação como conhecermos cada vez mais e mais Deus. Porque o nosso conhecimento mais e mais de Deus nos trará vitória. Veja o que está aqui escrito em Jeremias 9:23. Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, por destas coisas me agrado, diz o Senhor. Outras traduções diz conhecer e entender. Ele é o Senhor. O nosso maior conhecimento de Deus nos trará para nós vitória, conhecimento, fortaleza, para podermos enfrentar este mundo, porque este mundo está para nos tentar derrotar. Por isso é que o versículo diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você pensa, por ter aceito Jesus como seu Senhor e Salvador, você entrou para a família de Deus e pronto, e tudo nesta terra fica tudo bem, não há mais problemas. Desculpe, mas você enganou-se. Vão vir situações menos boas. Vão vir situações em que você tem que se agarrar à palavra de Deus e confiar só nela e só nela. O exemplo disso, muito bem visto e bem que nos mostra para nós um exemplo disso, é quem anda de avião, quem é piloto de aviões. Muitas das vezes eles não conseguem ver nada para fora do cockpit do avião, não conseguem ver nada pelas janelas, mas no entanto eles conseguem pilotar o avião apenas pelos instrumentos que têm no avião. Da mesma forma nós, muitas das vezes na nossa vida vemos tudo nublado, vemos situações em que não são boas, vemos coisas que vêm, informações que vêm até nós, que nos tentam derrotar e mandar abaixo, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque ela diz que nós somos vitoriosos, não importa em que situação estivermos. E perante isto, vem o título de Vitória, Vitória, Vitória. Nós somos vencedores. Nós temos que andar a vitória. Mas para isso temos que nos determinar. Determinando você algum negócio, ser-lhe-á firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Isto quer dizer que aquilo que você determinar vai até ao fim. Não importa o que os outros dizem, não importa o que o seu corpo diz, não importa o que as circunstâncias dizem, não importa o que toda a gente diz. Importa o que você declarou. E é isso que você vai receber e vai ter no nome de Jesus. Seja determinado naquilo que você está a fazer e você vai receber a bênção. Então, e você diz, mas então isto e aquilo, ouça, nesta vida vão vir problemas. Infelizmente vão vir problemas. Por isso é que Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Ele disse, neste mundo tereis aflições. Mas depois ele disse, mas tende bom ânimo, tende alegria, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós vencemos. Porque ele morreu por nós. E ele, tragada foi a morte na vitória de Jesus. Porque ele ressuscitou. Porque ele nos amou e nos ama. E é nosso advogado perante Deus, que dia e noite intercede por nós. Então as circunstâncias vão vir, mas cabe a si
saber o que fazer, sabe a si declarar não aceito o que está a acontecer. Várias coisas aconteceram na minha vida para me derrotarem. Mas eu disse não aceito. E Deus, a seu tempo, me deu a vitória. E você tem que fazer a mesma coisa na sua vida. Deus o chamou para a vitória. Deus não o chamou para a derrota. Você diz, mas eu fui derrotado aqui e ali. Ouça, o passado aconteceu. Você tem que aprender com o passado, porque eu também sofri derrotas no passado. Mas agora você tem que entender que Deus o chamou para a vitória. E você tem que vencer. Nós vamos ver exemplos, às vezes, que parecem derrota, mas que realmente não são derrota. Eu quero-vos mostrar isso. Nós temos que entender como é que Deus trabalha a nosso favor. Uma das coisas que nós temos que entender, primeiramente e acima de tudo, é isto. Isaías 45:15. Vamos lá abrir Isaías 45:15, porque nós temos que entender isto e perceber isto. Isaías 45:15. Algumas pessoas pensam que por não ver Deus, Ele não está a atuar. Por não sentir nada, Ele não está a atuar. Por não ter um sítio onde cultuar, porque você tem. A Bíblia diz que você deve entrar no seu quarto e orar. Então, mas não temos imagem do nosso Deus? Não. Porque Deus não quer que nós tenhamos imagem. Porque quem é que viu Deus para poder fazer uma imagem dele? Ninguém. E não cultuamos a outras imagens de outros quaisquer pessoas ou santos. Porque Deus não quer isso. Porquê? Isaías 45:15. Verdadeiramente, tu és Deus que te ocultas. O Deus de Israel, o Salvador. Deus se oculta. É de propósito. Ele faz isso de propósito. Ele se oculta de propósito. Para que a nossa fé não se baseie em algo físico, mas se baseie em acreditar que Ele é Deus, que nos ama, que está connosco. A prova disso nós podemos buscar na nossa vida. E você na nossa vida, sim. Lembre-se de circunstâncias onde Deus já o abençoou e libertou. Não há Deus? Claro que há. Vamos abrir noutro versículo bíblico. Vamos abrir em Gênesis 50:19. E aqui eu quero que vocês me deem um pouco de atenção. Depois de abrirmos, nós às vezes não entendemos como é que Deus opera. Às vezes as nossas orações são erradas. Porque queremos que Deus atue da maneira que nós queremos. E isso está errado. Eu aprendi isso muito cedo. E aprendi que eu tenho que orar o que quero e Deus é que vai arranjar o processo de trazer aquilo que eu orei até mim. Eu não vou dizer a Deus, Deus, eu quero isto, mas tu vais fazer desta forma, daquela forma e daquela forma. Esqueça, isso nunca vai acontecer. Você até pode imaginar uma forma, outra qualquer, mas Deus vai utilizar uma nova forma. Eu disse uma vez, e já disse mais que uma vez isto, uma vez eu pedi uma coisa a Deus e comecei a pensar, Deus podia responder assim, ou podia ser assim, ou podia ser assado, ou podia desta forma. Quer dizer, eu devo ter pensado umas 10 maneiras diferentes de Deus solucionar o meu problema. Deus solucionou o meu problema, mas inventou a 11ª, a número 11, foi inventada por Deus, não foi nenhuma das maneiras que eu pensava.
poderia ser a solução. Então, desde esse dia, eu desisti. Seja como Deus quer. E eu quero-vos mostrar uma forma que Deus atuou, que está descrita na Bíblia, está descrita entre Gênesis 37 até o Gênesis 50, em que descreve a vida de um homem, como abençoou um povo. E eu quero que você perceba que não são as contrariedades que fazem você um derrotado. As contrariedades fazem parte da vida e você tem que saber ultrapassá-las em nome de Jesus. Como? Andando com Deus. Eu quero-vos falar sobre um homem. Quem é este homem? José, o mais novo de 11 irmãos. Portanto, ele era o 12º. Destes 12 irmãos, ele era o mais novo de todos. Foi o filho que teve Jacó com a sua esposa, muito amada, e este foi o filho da sua velhice, do qual ele muito amou esta criança. Fez-lhe uma túnica de várias cores, só que ao fazer isso, os irmãos o invejavam. Depois Deus deu-lhe sonhos, e nesses sonhos ele se mostrava que era maior que os irmãos. Mostrava-se que os irmãos, que havia molhos nos céus, havia molhos, e os molhos que eram atados, todos os molhos se curvavam ao molho de José. Ele também teve outro sonho em que via a sol, a lua, as estrelas a dobrarem-se perante ele. E os irmãos ouviam isso e mais o invejavam ainda mais. Nós temos que entender que muitas das vezes o que acontece à nossa volta é Deus a preparar caminho. E nós às vezes não entendemos que às vezes para poder vir a bênção, às vezes tem que vir coisas menos boas. O exemplo disso é a história de José. O que é que aconteceu? O pai tinha-lhe dito, vai ver os teus irmãos, ele foi à procura deles, os irmãos não estavam no sítio que deviam estar, foram para outro lugar, e ele foi atrás deles e quando o viram ao longe, intentaram matá-lo. Meteram-no numa cova, rasgaram-lhe a túnica, ficaram com ela, e depois viram passar ali alguém que ia para o Egito e o venderam como escravo. Sendo vendido como escravo, ele foi levado para o Egito. Quando estava no Egito, foi vendido para a casa de um homem, o chefe da guarda do faraó. Eu quero que você entenda tudo até agora. Ele era livre, foi vendido como escravo, voltado a ser vendido como escravo e começou a trabalhar como escravo. Ele tinha tudo até agora para ser um revoltado na vida. Ele tinha tudo para agarrar e dizer não é justo o que me fizeram. E para ter raiva e para ter revolta. Mas, no entanto, não foi isso que ele fez. Deram-lhe um cargo e ele trabalhou nesse cargo como tivesse a servir a Deus. Tanto assim que Deus o abençoava em tudo o que ele fazia. De tal forma que ele dentro da casa de Potifar, ele se tornou maior, o chefe de todos, porque tudo o que ia à sua mão era abençoado por Deus. Por causa da sua reação perante a vida. Não de agarrar e estar revoltado com o que estava a acontecer na sua vida, mas estar agradecido por estar com vida. Isto é muito importante, nós lemos a palavra de Deus e aprender com ela. Porque muitas vezes nos deixamos levar. Eu lembro-me como me disseram. Eu continuei a servir alguém, mesmo depois de ter saído lá.
continuei a fazer as coisas todas e tudo mais. E alguém me disse uma vez: não, eu não era capaz de fazer isso. E eu disse: eu tenho que fazer aquilo que eu sinto que Deus diz para fazer. Muitas das vezes as circunstâncias e a nossa vontade da nossa carne é fazer uma coisa diferente. É fazer aquilo que nos dá a vontade, nos vingarmos a nós mesmos. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Minha vingança eu retribuirei, diz Deus. Então isso quer dizer que é Deus que vai decidir o destino de todas as coisas. Nossa vida e da vida de todas as pessoas à nossa volta. Então cabe a nós fazer o que Deus quer, não fazer o que nós queremos. A reação de José na vida dele foi uma reação correta. E agora ele era aquele que estava a liderar a casa de Potifar. A mulher de Potifar agradou-se dele, quis deitar com ele. E ele rejeitou essa ideia, porque completamente não disse que nunca faria isso ao seu senhor e muito menos desonraria o seu próprio Deus. A mulher ficou chateada, rasgou-lhe as vestes e começou a gritar que ele tinha violado. Potifar chegou, mandou colocar numa prisão. As circunstâncias não estavam a ser boas. Vamos recapitular. Ele era livre, vendido como escravo, trabalhando como escravo, chegou a ser o maioral da casa. E agora volta a ser acusado injustamente. Ele tinha todas as razões para estar revoltado. Ele tinha todos os motivos para agarrar, mas que vida é esta? Que Deus é este? No entanto, ele não fez isso. Ele voltou a fazer, a vingar da forma correta. Qual foi? Trabalhando no sítio onde estava. Ele, apesar de estar na prisão, ele foi colocado como chefe de todos os presos e tudo corria às mil maravilhas debaixo das suas ordens. Você dizia, pois é preciso ter um estofo muito grande. Realmente é preciso ter Deus muito grande para fazer certas coisas. E se você sente na sua vida que alguma coisa não está a correr como você quer e que você gostaria que estivesse de outra forma, eu lhe dou o conselho. Busca o Senhor. Acalme-se, fique quieto e busca o Senhor. Ele mostrará o que você deve fazer. Se calhar algumas coisas você não vai gostar da forma como Deus vai mostrar. Mas assim como José, ele serviu antes de ser servido. E isto é muito importante. Deus estava a moldar o caráter de José, mas estava a preparar o caminho para a bênção do povo de Israel. Às vezes, como nós não vemos o final, pensamos que todo o trajeto não vai haver hipótese, não vamos vencer, mas Deus nos prepara o caminho para a nossa vitória. E não nos podemos esquecer disso. Nós temos Deus, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não nos podemos esquecer disto. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. José agora estava preso. Preso. Não só dirigia tudo, também servia aqueles que tinham acabado de ser presos e estavam presos. E entrou para lá o copeiro Mor e o paideiro Mor, foram postos na prisão por ordem do faraó, por alguma coisa errada que fizeram. E estavam lá e eles sonharam sonhos. E José interpretou os sonhos e disse que o copeiro Mor iria viver e servir ao faraó outra vez, mas que o padeiro Mor iria ser morto. Mas ele virou-se para o copeiro Mor: não te esqueças daquilo que eu fiz por ti, daquilo que Deus te mostrou, sonho.
Realmente aconteceu exatamente como José disse, mas o copeiro mor se esqueceu. E ao final de 2 anos inteiros, o faraó teve um sonho. E nesse sonho era muito difícil, era duro o sonho. Havia 7 vagas gordas e haviam 7 vacas magras que haviam depois das gordas, que comiam as gordas e ficavam só as magras. Naquele sonho, todos os adivinhos, todos aqueles que estavam no Egito, ninguém conseguia descobrir e saber dar uma interpretação válida para Faraó. E Faraó estava a ficar mesmo muito chateado. E o copeiro se lembrou de José. Então José foi trazido perante o Faraó. E aqui nós vemos como Deus opera. Deus deu uma interpretação do sonho a José e José disse: 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que vem aí. 7 vacas magras são 7 anos de seca que vem aí. E nesses 7 anos vão ser tudo o que foi conquistado vai ser consumido. Portanto, José disse para o faraó: guarda alguém para si, alguém fiel e sábio, e guarda 1/5 de cada colheita. E 1/5 de cada colheita, portanto, em 5 grãos, guarde 1, e desses 5 grãos guarde 1 e ponham em celeiros para que haja mantimento para o tempo de seca. O faraó, ao ouvir estas palavras e interpretação do sonho, ficou maravilhado. E virou-se: poderíamos nós ter melhor homem para gerir tudo do que tu? E então ele foi levado a primeiro-ministro do Egito. Agora pense comigo uma coisa. Se José, antes disso deixem-me terminar tudo. Realmente os irmãos de José no tempo de seca foram ao Egito buscar de comida e se inclinaram perante José, não sabendo quem ele era. Depois, perante tudo, José se manifestou a eles. Eu estou a abreviar uma história que ainda é maior. Perante tudo, ele se manifestou a eles e mandaram chamar o pai de José, que ainda estava vivo, a mãe já tinha morrido. E então todo o povo de Israel veio viver para o Egito, segundo a ordem do próprio faraó, que permitiu que trouxesse todo aquele povo. O povo, nessa seca, iria morrer, mas Deus preparou um caminho para que não só se salvasse o Egito, como todo o povo à volta. Agora aqui eu quero que você pense comigo. Isto poderia ter acontecido se José não tivesse sido vendido como escravo? Não. Isto poderia ter acontecido se José não fosse culpado injustamente de algo que ele não fez, que é de uma tentativa de violação, e ir parar à prisão? Não. Ele não adivinhasse os sonhos. Ele poderia ser levado a primeiro-ministro? Nunca. Ele estava no sítio certo, na hora certa. E é aqui que eu quero vos dizer. Muitas das vezes podem vir problemas à nossa vida, mas eles não nos definem a nós, nem nos fazem parar. É apenas um processo que Deus deixou que chegasse até nós, para nós vencermos todas as coisas. Às vezes, nos deixamos abater por algumas circunstâncias. Ou estamos numa circunstância que é boa, ou que é agradável, mas podíamos estar muito melhor. E não vamos para o muito melhor porque estamos numa situação confortável. E não é isso que Deus quer. E às vezes
Ele permite que as águas sejam agitadas para que nós tenhamos o muito melhor que Deus tinha preparado para nós. José não poderia ter ido para primeiro-ministro se não tivesse passado por tudo o que passou, por situações difíceis na vida, por ter agarrado e permitido que Deus fizesse o que fez na vida dele e permitiu o que chegasse à vida dele para que ele pudesse chegar ao ponto onde chegou. Os irmãos, com a morte do pai, ficaram aflitos porque esperavam vingança da parte de José. E agora sim, Gênesis 50, 19. Em Gênesis 50, 19 está escrito: E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou-o em bem, para fazer como que se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos, assim os consolou e falou segundo o coração dele. Vejam o que é que está aqui escrito, no versículo 20. Vós, bem, intentaste mal contra mim. Venderam como escravo. Porém, Deus tornou-o em bem. Muitas das vezes nós pensamos que não nos vamos livrar desta. Eu já tive em algumas circunstâncias muito complicadas. Pensava que não me ia safar. Eu não sabia. Nem sequer sabia para onde ia viver. Deus me abençoou e me tem abençoado sempre. Mas eu tenho percebido que só a minha determinação vai fazer toda a diferença. Se cheguei até este ponto, pela graça de Deus cheguei, e não por alguma coisa que eu tenha feito. Mas reconheço que agora está na altura de cada um de nós de fazer para que seja mais a bênção nas nossas vidas. Está na altura de nós nos levantarmos em cada um nas suas circunstâncias e declarar que estamos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Deus me mostrou, talvez há uns meses atrás, cá nem tanto, mostrou para largar a estaca, para estender a tenda. Quer dizer, pensar maior, pensar coisas mais grandes, porque está na altura de começar. Pois está na altura também de começar na sua vida. Não pense pequeno, ore grande, e você terá coisas grandes. Deus é consigo, e nunca o deixou, nem o vai deixar. E você tem que perceber isto, confessar isto. Não foi por acaso que eu meti vitória, vitória, vitória. Não foi por acaso. Eu podia só ter escrito vitória. Não. Nós temos que declarar constantemente vitória nas circunstâncias onde parece derrota. Nós temos que declarar outra vez vitória, mesmo quando toda a gente diz que é derrota. Nós temos que declarar vitória, porque para isso fomos chamados. Para a vitória, em nome de Jesus. Não vamos deixar que a doença nos mande abaixo. Não vamos deixar que a falta financeira nos mande abaixo. Não nos vamos deixar ir abaixo por as circunstâncias à nossa volta e porque tudo o que nos dizem, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E não nos podemos esquecer disso. Deus nos ama de uma forma indescritível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então está na altura de você fazer algo bem diferente. Está na altura de você vencer as contrariedades da vida. Vencer aquilo que lhe estão a tentar trazer, aquilo que você não está a conseguir. Porquê? Porque Deus é por nós, ninguém pode ser.
Veja o que está aqui escrito. Veja o que está aqui escrito. Deixa-me. Jó 22, 28. Jó 22, 28. Jó 22, 28. Não está na altura de desistir. Não está na altura de desistir. Não está na altura de baixar os braços. Não está na altura de deixar que nos digam que não dá e nós vamos aceitar o não dá. Não é. Não é para isso que fomos chamados. As circunstâncias difíceis vêm até nós. Os impossíveis vêm até nós. Mas o Deus que faz tudo o impossível é impossível está connosco. E agora o que é que vai acontecer? Vamos ser abençoados. Você está a ouvir? O que vai acontecer é que vamos ser abençoados. E você nunca se pode esquecer disso. Jó 22, 28. Determine tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente, sim, ele será libertado pela pureza das suas mãos. Quando as circunstâncias não são boas, quando as circunstâncias não são boas, não é tempo de baixar os braços, não é tempo de desistir, não é tempo de agarrar e deixar o que está a acontecer chegar até nós. Está na altura de declarar o que Deus diz a nosso favor. Está na altura de declarar o que Deus diz a favor. Por que eu tenho e insisto tanto que você deve ler a palavra de Deus? Porque é por ela que você vai conhecer a vontade de Deus. As promessas de Deus para conosco nos vai trazer para nós bênção. Você está a ouvir? Por isso é que o conhecimento da palavra de Deus é essencial para a sua vida. Veja o que está aqui escrito. Vamos a Isaías 55, 8. Deus ilustra para nós percebermos que realmente nós, como vemos o mundo, está errado. Nós pensamos que o mundo fala de uma determinada forma, então pronto, é isto que vai acontecer. Quando o governo fala de uma determinada forma, é isto que vai acontecer. Quando vemos o tempo como está, então, e nos dizem, não, isto vai ser assim, vai ser mau, vai haver mau tempo, você aceita tudo isso. Quando os médicos dizem alguma coisa, você aceita tudo isso. Quando as pessoas dizem que há crise, então há crise, é mau para todos. Por que é que você há de aceitar uma coisa que Deus diz, você está abençoado? Se você agarrar no Deuteronômio 28, você vai ler, você é abençoado ao entrar e ao sair de todo lugar. Você onde colocar as suas mãos é abençoado. A sua ordenada é abençoada, as suas coisas são abençoadas, tudo funciona e vai funcionar sempre
no nome de Jesus. E quando tentam, ou as coisas tentam começar a variar, você declara: não aceito. Em minha casa tudo funciona sempre no nome de Jesus. Não podemos aceitar a derrota. Não podemos aceitar o que tentam fazer contra nós. Não, o diabo vai tentar levantar, seja o que for. Não aceitamos. É a única altura que dizemos não. É não aceitar o que o diabo nos tenta colocar na nossa vida. Veja o que está aqui escrito, e é a ilustração de Deus para nos explicar que a maneira como nós vemos as coisas muitas das vezes não é certa. A maneira como vemos as coisas não é certa. Então temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Isto Deus diz, isto Deus está a falar para conosco. E diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Eu quero voltar a ler, porque isto é muito importante. Muitas das vezes pensamos que o mundo funciona porque da maneira que nos é apresentado está errado. O que está aqui escrito é: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e ao pão ao que come, agora Deus dá a solução. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Sabe o que é que Deus está a dizer? A minha maneira de pensar e os meus caminhos não são como os vossos. Não são como vocês pensam. Não são como o mundo fala. É completamente diferente. Mas eu vos dou a solução para os vossos casos, quando isso acontecer. E a solução é utilizarem a minha palavra. Ao você utilizar a palavra de Deus, você vai mudar as circunstâncias da sua vida. Como é que utiliza? Vou-vos dar o exemplo de saúde. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Você está a dizer: mas eu tenho estado a declarar isso todos os dias. Mas você está a lutar por isso? Você está a declarar isto em forma de guerra? Eu quero dizer que você tem que se agarrar à palavra de Deus, assim como você toma medicamento. Você tem um medicamento para tomar e naquela hora, naquela data, você toma. Você tem que fazer a palavra de Deus a mesma coisa. Só que declarando: esta é a palavra de Deus, esta é a verdade. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu estou sarado em nome de Jesus. É isto que eu declaro com a minha boca, e isto que eu tenho, é isto que eu recebo na minha vida, no nome de Jesus. É isto que você tem que fazer com a palavra de Deus. Ela é a verdade. E você tem que lutar pela palavra para que a sua vida mude no nome de Jesus. Só assim vai funcionar. Veja o que está aqui escrito. Eu vou voltar a ler o versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, o que eu desejo, o que eu quero. Antes fará o que eu quero. Me apraz é isso. Antes fará o que eu quero. A palavra que sair da boca de Deus é a palavra que está na Bíblia Sagrada. Ela não vai voltar vazia para Deus, antes vai fazer o que Ele quer.
e prosperará para aquilo que ele enviou. Se ele enviou uma palavra de cura, ele diz, ouça, você vai agarrar montes de versículos bíblicos onde existe, ele é o Deus que nos sara. Está aclarado no Salmo 103, és tu que perdoas todas as nossas iniquidades e saras todas as nossas enfermidades, não importa qual o tamanho que tiver. Jesus, quando esteve na terra, enquanto buscou, enquanto pregou o Evangelho, curou pessoas cegos de nascença, onde não há hipótese alguma de cura. Ele curou. Se para os homens é impossível, tudo é possível para Deus. E é aqui que eu quero que você agarre. Muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de falar, muda a sua forma de agir e a bênção de Deus vem para a sua vida garantidamente. Você tem que ser determinado nas coisas de Deus, tem de ser determinado em conhecer mais a palavra de Deus, porque ela vai lhe trazer prosperidade, ela vai lhe trazer aquilo que você deseja para a sua vida. Mas para isso você tem que buscar, tem que conhecer. E tem que declarar com ousadia: você é o mais que vencedor em todas as circunstâncias. Na saúde, na doença, você é vencedor, porque tem saúde, em nome de Jesus. Na pobreza, você é rico, porque tem riqueza, em nome de Jesus, porque Deus o traz até si. Pois há coisas que aconteceram na minha vida que eu fiquei de boca aberta, literalmente de boca aberta. Eu creio em Deus e sei que Ele é capaz. Eu orei. Ele trouxe exatamente aquilo que eu pedi. E glória a Deus, e só a Ele toda a glória e toda a glória. E eu vou dizer isto todos os dias da minha vida. Mas isto não aconteceu comigo e vai acontecer consigo no nome de Jesus. Porque Deus não faz exceção de pessoas, para eles são todos iguais. E você tem que agarrar, é determinar-se nas coisas de Deus. Mais do que se determinar em ouvir este e aquele, e o que o outro diz, e o que o outro diz, e estão a dizer que é assim, agora temos que mudar assim, não temos que mudar nada. Temos que continuar no mesmo trajeto. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Você tem que ser determinado nas coisas que quer ir buscar. Determinado naquilo que Deus vai trazer à sua vida. E declarar: eu já tenho, em nome de Jesus. Agradeço, Senhor, porque eu já tenho. Foi assim que aconteceu com coisas na minha vida. Eu recebi. E glória a Deus. Eu não me deixei abater por tudo o que diziam à minha volta. Porque tudo o que diziam à minha volta é que não havia hipótese. E eu não contei com isso, nem nunca vou contar com isso. Eu não vou aceitar o que os outros dizem. Eu só vou aceitar o que Deus diz. E Deus diz que eu sou abençoado. Então não há nada que não diga que eu não sou abençoado. E agora o mundo como está e as circunstâncias? Eu não quero saber. Eu não quero saber. Ouça, por favor, leia. Venha comigo a Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 1. Veja o que está aqui escrito. Veja o que está aqui escrito. Deus nos chamou para a bênção, não nos chamou para a maldição. Deus chamou para ser abençoado. Veja, leia, por favor. Veja Abraão, Isaque e Jacó, homens que andaram com Deus e foram abençoados. Deuteronômio 28, versículo 1. Veja homens de Deus que andaram com Deus. Homens que andaram com Deus e prosperaram porque andaram com Deus. E sempre tiveram a bênção nas suas vidas porque andaram com Deus. Pois Abraão teve um filho aos 100 anos de idade. Filho qual ele queria. Deus o abençoou. Contra todas as impossibilidades. Ouça, a mulher tinha 90 anos. Nessa altura já não se pode ter filhos. Já tinha deixado o costume das mulheres. Portanto, a altura de ser fértil. Já tinha deixado 90 anos, mas ela toda a vida tinha sido estéril. Outro impedimento, toda a vida tinha sido estéril. Já tinha deixado o costume das mulheres, portanto já não tinha período fértil, já não tinha altura fértil. E Deus disse: o que é que isso é impedimento para mim? E ela teve o filho.
Veja o que está aqui escrito. Deuteronômio 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tens cuidado em guardar todos os seus mandamentos que Ele hoje te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão até ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando você der ouvidos o que Ele diz na sua palavra, quando você ler e acreditar mais no que está escrito na Bíblia Sagrada do que acreditar no que as pessoas dizem, no que os seus chefes dizem, no que toda a gente diz à sua volta, no que o governo diz, no que aqueles dizem, no que os outros dizem. Isso não interessa. Interessa o que Deus diz. Você tem que acreditar no que Ele diz. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, da criação das tuas vacas, dos rebanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. O Senhor entregará a todos aqueles inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho virão contra ti, mas vão fugir por 7 em nome de Jesus. O Senhor mandará que a cabeça esteja contigo nos teus celeiros e em tudo puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor confirmará para si que tu és povo santo, como tens jurado, quando guardares os seus mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que sou chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor terá abundância de bens, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva na terra a seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não poderás emprestar. Eu quero parar aqui para você entender uma coisa. Então quer dizer que podem pedir emprestado a si. Ouça. Vamos entender o que é um empréstimo. O empréstimo de hoje não é um empréstimo daquela altura. Naquela altura, quando se emprestava dinheiro, era emprestava dinheiro a juros. Você está a ouvir? O Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu e depois diz: e emprestarás a muita gente, porém tu não te tornarás emprestado. Você é de Deus, não tome emprestado. Você é de Deus, não tome emprestado. Porque aquele que empresta vai querer colher juros. Assim era nesta altura, quando esta palavra foi escrita, tomava juros. Mas para si, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por caudas, traz por cima e não por baixo, quando obedeces aos mandamentos do Senhor teu Deus, te ordeno, para os guardar e fazer. E desviarás todas as palavras que hoje te ordeno. E não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para servir a outros deuses, para andar após outros deuses, e os servires. Agora vejam, por favor, o versículo 15. Será, porém, que não deres ouvidos à voz do Senhor Deus, e deres ouvidos às outras pessoas, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Porque você não está a acreditar no que Deus diz, na sua palavra, naquilo que Deus diz a seu favor, vão vir os problemas à sua vida. Porque você não está a acreditar na palavra de Deus e não está a lutar por ela, vão vir problemas à sua vida. Então está nas suas mãos. Você que vai decidir. Ou você vai vencer realmente este mundo. Porque Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que nós vencemos o mundo. Porque Deus diz que nós somos mais que vencedores em todas as circunstâncias. Nós já os vencemos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo o que eu disse são versículos bíblicos. Então, vamos andar com Deus, confiar em Deus e declarar a sua palavra e vencermos em nome de Jesus. Mesmo que tentem colocar
coisas à sua volta, mesmo que tentem levantar problemas, mesmo que o diabo levante problemas, mais são que estão convosco do que aqueles que estão no mundo. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nada podem fazer contra nós. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. E eu quero que você entenda uma coisa. Está na altura de você determinar. Não é o que os outros dizem que vai valer. Não é o que os outros pensam e falam para si que vai valer. Ouça, cada vez que eu me determino em alguma coisa, sempre se levanta impedimentos. Sempre se levanta impedimentos a dizer que não dá, não é possível. Sempre na minha cabeça eu fico a pensar a ti e agora como é que vai ser. Mas eu tenho a palavra de Deus. A minha segurança. Eu estou por cabeça, não por cauda, por cima, não por baixo. Ele me abençoa as obras das minhas mãos. Ele me abençoa todo o meu caminho. Portanto, vai ser consigo mesmo, não? Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos ficar quietos e vamos fechar os nossos olhos. E vamos orar, vamos dizer, Pai, realmente, houve alturas da minha vida que eu perdi. Mas eu não quero perder mais. Chegou a altura de eu me levantar confiando só, unicamente, exclusivamente na Tua Palavra. E vou declarar a dia e noite. E vou vencer. Porque Tu velas pela Tua Palavra para a fazer cumprir. Tu mandaste a Tua Palavra e ela não vai voltar para Ti vazia, mas antes vai fazer o que Tu mandaste para ela fazer. E eu já estou abençoado, eu estou por cabeça e não por cauda, em todas as circunstâncias, eu sou mais que vencedor. No nome de Jesus, eu creio, eu falo e eu recebo no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Vitória, vitória, vitória é que você vai ter e eu vou ter na minha vida, no nome de Jesus. Muitas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém.